Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 51. Os esquiadores experientes costumam dar um pequeno salto antes de chegarem a uma encosta descendente. Considere um salto no qual a velocidade inicial é v0 igual a 10 metros por segundo, o ângulo é θ0 igual a 11,3 graus, a pista antes do salto é aproximadamente plana e a encosta tem uma inclinação de 9,0 graus. A figura 442A mostra um pré-salto no qual o esquiador desce no início da encosta. A figura 442B mostra um salto que começa no momento em que o esquiador está chegando à encosta. Na figura 442A, o esquiador desce aproximadamente na mesma altura em que começou o salto. Letra A. Qual é o ângulo φ entre a trajetória do esquiador e a encosta na situação da figura 442A? Na situação da figura 442B, letra B, o esquiador desce quantos metros abaixo da altura em que começou o salto? Letra C. Qual é o valor de φ? A queda maior e o maior valor de φ podem fazer o esquiador perder o equilíbrio. Na primeira situação, vamos considerar como origem do sistema de coordenadas a posição inicial do esquiador e os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. O vetor velocidade inicial do esquiador tem módulo v0 igual a 10 metros por segundo e forma um ângulo θ0 igual a 11,3 graus com a horizontal. Este vetor tem componente horizontal Vx e componente vertical V0y. No instante em que o esquiador volta ao solo, o vetor velocidade será tangente à trajetória. A componente horizontal será a mesma do início do movimento, Vx, porque o movimento horizontal é uniforme. A componente vertical Vy estará orientada para baixo. O módulo dessa componente, nesse instante, pode ser determinado utilizando a terceira equação do movimento vertical. Vy ao quadrado vai ser V0y ao quadrado mais 2 vezes g vezes y menos y0. A posição y do esquiador, nesse instante, é igual à posição vertical inicial y0, e a expressão dentro dos parênteses é nula. Então, Vy ao quadrado vai ser igual a V0y ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o Vy vai ser o V0y, né, o módulo aí nesse caso. O módulo da componente vertical da velocidade nesse instante é igual ao módulo da componente vertical da velocidade inicial. Então, o vetor velocidade tem as mesmas componentes da velocidade inicial com a componente vertical no sentido contrário. Então, o ângulo que ele forma com a horizontal é θ igual a θ0, que é igual a 11,3 graus. Como o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória de um corpo em movimento, este será o ângulo da trajetória do esquiador. Desenhando este vetor na figura, fica fácil perceber que a diferença entre o ângulo do vetor e o ângulo da encosta é φ igual a 11,3 menos 9,0, que dá 2,3 graus. O resultado foi escrito com dois algarismos significativos porque, das medidas utilizadas, a menos precisa tem essa precisão. Na situação da figura B, também vamos considerar a posição inicial do esquiador como a posição inicial do sistema de coordenadas xy. Neste ponto, x0 igual a 0 e y0 igual a 0. O vetor velocidade inicial é o mesmo da situação da letra A, e suas componentes são: o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de 11,3 graus, que é 10 vezes 0,9806, que dá 9,806 metros por segundo. O V0y vai ser o V0 vezes o seno de 11,3 graus, que dá 10 vezes 0,1959, que dá 1,959 metros por segundo. As coordenadas do ponto onde o esquiador toca a encosta são x e y, que não sabemos os valores, e correspondem às componentes horizontal e vertical do vetor deslocamento d do esquiador. Considerando o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes,
A coordenada x é o cateto adjacente ao ângulo de inclinação da encosta e y é o cateto oposto. O módulo do vetor deslocamento é a hipotenusa do triângulo. Então, o x vai ser o módulo de d vezes o cosseno de 9 graus. E o y vai ser menos o módulo de d vezes o seno de 9 graus. Né? O y aí está apontando para baixo. Se dividirmos a segunda expressão pela primeira, fica y sobre x vai ser menos d seno de 9 graus dividido por d cosseno de 9 graus. A gente pode cancelar o d e seno dividido por cosseno é tangente, então dá menos tangente de 9,0 graus. Resolvendo essa expressão para x, o x vai ser menos y sobre tangente de 9 graus, que dá menos y sobre 0,1584. Se a gente dividir 1 por 0,1584, fica menos 6,313 vezes y. Utilizando a equação do movimento horizontal, a posição x menos 6,303y vai ser o x0, que é 0, mais o vx, que é 9,806 vezes t. Resolvendo essa expressão para t, teremos que o t vai ser menos 6,303y dividido por 9,806. Fazendo essa divisão aí dá menos 0,6438 vezes y. Utilizando agora a segunda equação do movimento vertical, fica y é igual ao y0, que é 0, mais o v0y, que é 1,959, vezes o instante, que é menos 0,6438 vezes y, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é menos 9,8, vezes o instante ao quadrado, menos 0,6438y elevado ao quadrado. Então, o y vai ser igual. Multiplicando aí dá menos 1,261y, meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9, e elevando ao quadrado dá 0,4145y ao quadrado. Então, o y vai ser igual a menos 1,261 vezes y, e multiplicando o 4,9 por esse número aí, dá menos 2,031y ao quadrado. Passando todos os termos para a direita, 0 vai ser igual a menos 1,261y menos y, menos 2,031y ao quadrado. A gente pode agrupar os dois termos de y aí, fazendo essa subtração aí, dá menos 2,261y menos 2,031y ao quadrado. Podemos colocar o y em evidência, então 0 vai ser igual a y vezes menos 2,261 menos 2,031y. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando o y for igual a 0, né, que não interessa, ou quando menos 2,261 menos 2,031y for igual a 0. Passando esse termo negativo para o outro lado, menos 2,031y vai ser 2,261. Então, o y vai ser menos 2,261 dividido por 2,031, que dá menos 1,113 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o y vai ser menos 1,1 metros. Vai descer essa quantidade. A posição horizontal neste ponto é, o x vai ser menos 6,313 vezes o valor de y, menos 1,113, que dá 7,026 metros. Utilizando a equação do movimento nessa direção, vamos determinar o instante em que isso acontece. Então, o x, que é 7,026, vai ser igual ao x0, que é 0, mais o vx, que é 9,806 vezes t. Então, o t vai ser 7,026 dividido por 9,806, que dá 0,7165 segundos. A componente vertical da velocidade nesse instante pode ser determinada utilizando a primeira equação do movimento vertical. Então, o Vy vai ser o V0y, que é 1,959, mais a aceleração, que é menos 9,8, vezes o instante 0,7165, que dá 1,959 menos 7,022, que dá menos 5,063 metros por segundo. A tangente do ângulo que o vetor velocidade faz com o semi-eixo x positivo é a tangente de θ vai ser Vy sobre Vx,
menos 5,063, dividido por 9,806, que dá menos 0,5163. O θ vai ser o arco cuja tangente é menos 0,5163, que dá menos 27,30 graus. A diferença entre o ângulo deste vetor e o ângulo da encosta é φ igual a 27,3 menos 9,0, que dá 18,3 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o φ vai ser 18 graus.